Evangelho de Marcos. Quero mais uma vez aqui falar aos nossos visitantes, sejam todos muito bem-vindos, nos alegramos com a sua presença, é um grande prazer, é muito bom poder tê-lo conosco nessa noite. A primeira igreja batista em Pompeia, ela é uma igreja firmada na sã doutrina. Nós cremos que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Então aqui conosco você tem a oportunidade de aprender fielmente da palavra de Deus. Queremos convidá-lo a olhar para o texto do Evangelho de Marcos, capítulo 2. Nessa noite nós falaremos do versículo 1 até o versículo 12. E a pergunta que eu lhes faço é exatamente esta: os teus pecados estão perdoados? Eu quero te perguntar isso, não é? Que você possa nessa noite pensar acerca deste tema, perdão dos pecados. Então quero convidá-lo mais uma vez, vamos orar ao Senhor. Por favor, feche seus olhos, vamos orar. Deus bendito, nosso Pai amado, em nome de Cristo Jesus, Senhor, aqui nos reunimos essa noite para prestar culto ao Senhor e somos gratos por tudo quanto já ocorreu. Embora a chuva, ó Pai amado, possa ter sido empecilho para que alguns aqui chegassem ou tivesse dificuldade para entrar no momento de culto, quando iniciou, mas te agradecemos porque podemos estar aqui. E, ó Deus, te agradecemos pelas chuvas que o Senhor derrama sobre os bons e os maus. A graça comum do Senhor é dada a toda a sua criação. E nesse momento, ó Deus, nós rogamos a Ti que a graça especial, a graça salvadora em Cristo Jesus, a revelação do Evangelho de Cristo Jesus seja proclamado fielmente. Rogamos, ó Deus, que o Teu Espírito venha iluminar, venha trazer entendimento, venha, ó Deus, dar fé àqueles que ainda não têm fé, venha, ó Pai amado, convencer aqueles que ainda não têm convicção de pecados, ó Pai amado, que são pecadores e necessitam da Tua graça, de modo que todos nós juntos venhamos adorar e glorificá-lo. Obrigado, Pai, pelo perdão de nossos pecados. Obrigado, Deus, pela certeza que temos naquilo que a Tua palavra diz. Em nome de Cristo Jesus que oramos e agradecemos. Amém. Vamos lá, Marcos capítulo 2, de 1 a 12. Todos encontraram? Então vamos começar. Marcos diz assim: alguns dias depois, Jesus entrou outra vez em Cafarnaum e souberam que ele estava em casa. Muitas pessoas reuniram-se ali a ponto de não haver lugar nem mesmo diante da porta, e lhes anunciava a palavra. Então chegaram alguns homens trazendo um paralítico, carregando por 4 deles. Impedidos de aproximar-se dele por causa da multidão, removeram parte da cobertura da casa, abrindo passagem pelo teto, acima do lugar que Jesus estava. Então baixaram a maca em que o paralítico estava deitado. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns escribas que pensavam no coração: por que esse homem fala dessa maneira? Ele está blasfemando? Quem pode perdoar pecados senão um que é Deus? Mas Jesus logo percebeu em seu espírito que eles pensavam assim no íntimo e perguntou-lhes: por que pensais desse modo no coração? O que é mais fácil dizer ao paralítico: os teus pecados estão perdoados? Ou levanta-te, toma a tua maca e anda? Mas para que saibais que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados na terra, disse ao paralítico: eu te digo, levanta-te, toma a tua maca e vai para casa. Então ele se levantou e, pegando logo a maca, saiu à vista de todos, de modo que todos ficaram maravilhados e glorificavam a Deus, dizendo: nunca vimos coisa igual. Nunca vimos coisa igual. Certamente você nunca verá coisa igual quando a sua vida
quando a sua maneira de enxergar o mundo, quando você tiver um verdadeiro e real, pessoal, encontro com Jesus. Falar do encontro com Cristo, falar de receber Cristo Jesus como Senhor e Salvador de nossa vida, nos permite reconhecer uma verdade que é necessária a todos nós. E aí eu lhe pergunto uma questão fundamental: você tem certeza absoluta que seus pecados estão perdoados? Quantas pessoas vivem uma vida carregada de culpas? Quantas pessoas não gostam de pensar na sua história de vida, em tudo aquilo quanto já fizeram, tudo quanto já realizou, porque sabe que está com a ficha, está com culpa, a sua ficha é extensa. Se for puxar uma capivara, verificará muitos atos, muitos delitos cometidos. Quantas pessoas vivem uma vida de opressão, uma vida de desesperança, uma vida cheia de culpa? E aí então eu lhe pergunto: você tem absoluta certeza que seus pecados estão perdoados? Talvez você possa considerar a sua vida, a sua história e falar: olha, pastor, eu sei que alguns pecados que eu cometi ao longo da minha vida facilmente são perdoados, porque são pecados comuns, todo mundo comete. Mas tem alguns pecados que eu cometi, olha, eu tenho dúvida sobre isso. Sinceramente eu tenho dúvida. Sinceramente eu tenho dúvida se Deus me aceita como estou, se Deus ainda me aceitará depois de tudo que eu fiz em minha vida. Eu tenho dúvidas. E aí então, meus queridos, quando nós pensamos acerca do perdão de pecados que vamos verificar nesse texto nessa noite, é muito necessário que você considere: se você morresse hoje e chegasse diante de Deus, você tem certeza que estará salvo? Você tem certeza que será recebido por Deus nos céus? Qual destino terá a sua alma? Para onde irás? E a Bíblia nos revela acerca da realidade do céu e do inferno. O inferno não é aqui na terra como alguns dizem. O inferno é uma realidade espiritual, eterna, de dor e sofrimento. Você sabe quem mais fala de inferno na Bíblia? Jesus. Inferno não é linguagem mitológica, mas é uma linguagem que apresenta a angústia, a dor, o sofrimento daquele que não foi reconciliado com Deus. E quando nós perguntamos acerca de certeza absoluta de perdão de pecados, talvez você possa falar assim: eu tenho plena certeza. Eu tenho plena certeza, porque Deus é amor, e Deus é amor. Sendo amor, Ele não conduzirá, Ele não condenará ninguém, por mais atroz que tenha sido o pecado cometido por essa pessoa. Porque se Deus é amor, como que um Deus que é amor pode condenar alguém em seus pecados? Quantas pessoas acreditam que o perdão dos seus pecados virá porque Deus é amor, mas se esquece que Deus é santo, se esquecem que Deus é justo, se esquecem que Deus é juiz. Ele julga com justiça, e se julga com justiça e culpa temos, então merecemos a condenação. Quem é culpado de crime, e quando é julgado, todos nós esperamos que aquele que está culpado seja condenado. Princípio de justiça, não é? Não pode um culpado receber absolvição. Não pode um culpado sair impune de seu crime. Ele precisa ser julgado justamente, com amplo direito de defesa, mas se culpado é, condenado está. E aí então, nessa noite, pensamos acerca disso. Então, eu lhe pergunto uma outra questão: qual é o fundamento de sua convicção de que há perdão de pecados?
Quando nós olhamos para esse texto do Evangelho de Marcos, nós vamos reconhecer uma cena extremamente curiosa e interessante. Os irmãos sabem, pregamos a Bíblia de forma expositiva, o livro inteiro, e nós nos lembramos que Jesus, no capítulo anterior, no domingo passado, nós vimos o que Jesus havia feito em Cafarnaum, uma cidade, na grande região ali da Galileia. E como nós verificamos em Cafarnaum, Jesus ele realizou inúmeros milagres. A autoridade de Jesus está sendo apresentada, estabelecida. Todos nós sabemos que as pessoas, quando começam a conhecer e Jesus começa a realizar o seu ministério público lá na Galileia, nós verificamos que Jesus, a autoridade de Jesus, o Filho de Deus, é reconhecido no seu chamado, irresistível a segui-lo. Quando Jesus chama alguém para segui-lo, o seu chamado é irresistível. Nós reconhecemos também que Jesus, quando ele ensina na sinagoga lá na Galileia, em Cafarnaum, o seu ensino também, ele é como de nenhum outro. A sua autoridade se manifesta no seu ensino. A sua autoridade também se manifesta quando ele ordena aos espíritos imundos a saírem das pessoas que estavam possessas de demônios. E a sua autoridade também se revela quando ele cura os enfermos. Ou seja, vamos nos lembrar do domingo passado que falamos aqui, e se você for olhar, olha na sua Bíblia, capítulo 1, versículo 45. Na metade do versículo 45, desse modo, Jesus já não podia entrar abertamente numa cidade, mas ficava fora, em lugares desertos. Mesmo assim as pessoas iam até ele, vindas de todos os lugares. O que Marcos está nos mostrando? É que realmente as cidades ficavam polvorosas, a população, eles ficavam tão entusiasmados e tão desejosos de encontrar-se com Jesus, porque Jesus é aquele que curava, Jesus é aquele que expulsava os demônios. Então todos iam até Jesus, porque a grande maioria das pessoas tinha alguma enfermidade. E aí entramos no capítulo 2, versículo 1, olha de novo na sua Bíblia. Alguns dias depois, ou seja, alguns dias depois de Jesus ter curado aquele leproso, o que acontece? Jesus, acompanha comigo aí, Jesus entrou outra vez em... Aonde ele entrou? Jesus entrou outra vez em Cafarnaum. E aí, olha o que Marcos continua dizendo: e souberam que ele estava em casa. Souberam que Jesus estava em casa. O que o pessoal fez? Olha o telefone sem fio. Galera, Jesus chegou, Jesus está em casa. Foi todo mundo correndo para a casa de Jesus. Jesus está aqui, Jesus voltou. A cidade toda de Cafarnaum, sem WhatsApp, sem Facebook, sem Instagram, foram todos correndo para casa. E aí quando eles chegam a casa, olha o versículo 2, olha aí na sua Bíblia. Muitas pessoas reuniram-se ali, a ponto de não haver lugar nem mesmo diante da porta, e lhes anunciava a palavra. E o que é extraordinário, meus irmãos, pensarmos aqui, qual é a atitude de Jesus ao retornar para Cafarnaum? O que Jesus está fazendo? E eu pergunto a vocês, Jesus ele volta a curar os enfermos? Jesus ele volta a expulsar demônios? É isso que Jesus está fazendo? Absolutamente não. Lembra-se domingo passado quando falamos o foco ministerial de Jesus? E qual é o foco ministerial de Jesus? Anunciar a palavra. E aí então Marcos diz: Jesus lhes anunciava a palavra. Ou seja, se você deseja ter absoluta convicção de que seus pecados podem ser perdoados, você precisa dar ouvidos a Jesus. Por isso que do versículo 1 e 2 do capítulo 2, o tópico é: dê ouvidos a Jesus. O quanto que em nossa vida, que passa tão ligeiramente, necessitamos dar ouvido àquilo que Jesus diz, porque ao longo de nossa vida nós damos ouvido a tantas pessoas, não é? Por que
busca conselhos, quando você tem que tomar decisões difíceis, quando você está passando por crise em sua vida, quando você está passando por momentos tempestuosos, ou então quando você está acertando, tudo dando certo na tua vida, com quem você se aconselha? A quem você dá ouvidos? Quem é aquele que o orienta, o conduz? E aí então, se você deseja ter absoluta convicção de perdão dos seus pecados, você não pode desprezar, você não pode ignorar aquilo que o Senhor Jesus diz. E aí o texto nos mostra exatamente isso. O que Jesus está fazendo em Cafarnaum, Ele não está agindo, Ele não está priorizando o ministério de cura e de libertação de demônios, embora Ele pudesse fazer, e Ele fez. Mas o ministério de Jesus Cristo, aquilo para o qual Ele veio, foi anunciar a palavra de Deus. Nós sabemos que a Bíblia tem 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. No evangelho de João, o apóstolo João, ele apresenta Jesus como Logos. Logos, palavra. Jesus, ele é a palavra encarnada de Deus. Ou seja, Jesus está diante a multidão, diante aqueles que estão diante a sua porta, e ali Ele está ensinando, ali Ele está falando. E eu lhe digo uma questão muito importante, entenda isso: ouvir a voz de Deus é a maior necessidade humana. Ouvir aquilo que Deus tem para dizer é o que mais importa ouvir o que Deus tem a dizer, do que aquilo que diz o jornal, aquilo que diz um programa de rádio, aquilo que diz um apresentador. E quantas vezes nós nos pautamos, nós firmamos a nossa vida naquilo que um programa de TV diz, naquilo que um comentarista político diz, naquilo que um comentarista econômico diz, ou naquilo que um escritor, um best-seller diz. A minha vida, ela está sendo conduzida sob a égide, sob a direção de Augusto Cury. A minha vida está sendo conduzida sob a direção de Freud. A minha vida está sendo conduzida sob a direção, pense aí no escritor que você admira. E aí então nós encontramos aqueles que estão em Cafarnaum e estão ouvindo o que Jesus tinha a dizer. E eu pergunto a você, qual é a mensagem de Jesus? Se eu estou afirmando que você tem que dar ouvido a Jesus, e é isso que a palavra de Deus diz, qual é a mensagem de Jesus? Volte um pouquinho, olha o capítulo 1, versículo 15. Marcos 1,15. É aqui o registro do início do ministério público de Jesus. E como que Jesus inicia o seu ministério público? Marcos 1,15. Ele diz assim: e dizendo, completou-se o tempo e o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Qual é a mensagem que Jesus ensinava? A que Jesus convocava as pessoas? Meus queridos, é inegável que a mensagem de Jesus é a mensagem que declara: o reino de Deus chegou, arrependam-se e creiam no Evangelho. Lembremos-nos que Evangelho é a proclamação oficial da mensagem do rei, o rei que tem uma boa notícia, o rei que se alegra a conclamar os seus súditos a que se arrependam e creiam. Qual é a mensagem de Jesus para a sua vida? Jesus está falando a você e fala a mim: arrependa-se e creia no Evangelho. Arrependa-se e creia na proclamação oficial de Deus. E a proclamação de Deus, oficial de Deus, é o próprio Cristo encarnado. É o próprio Deus que se fez homem e habitou entre nós. É o próprio Deus que caminhou com a humanidade ao longo, talvez, cerca de 3 anos, e foi morto naquela cruz, e foi crucificado. E o pecado de todos aqueles a quem ele veio redimir foi sobre ele colocado.
E a palavra nos diz que a mensagem de Jesus é uma mensagem de arrependimento. Como que eu sei que Jesus morreu por mim? Quando eu ouço o Evangelho, quando eu ouço a mensagem de Cristo e eu me sinto atraído a esta mensagem, eu me sinto atraído, eu me sinto impulsionado, eu não posso me conter, eu não posso resistir, eu não posso virar as costas, eu preciso deste Cristo crucificado por mim. E aí então, à medida que aprendo do Evangelho, eu reconhecerei que Cristo Jesus deu a sua vida por mim, e quando Ele morreu, eu morri com Ele. E quando Ele morreu, eu fui crucificado com Ele. Mas não somente morri com Ele, mas também eu fui sepultado com Ele. Mas não somente fui sepultado com Ele, mas eu ressuscitei com Ele. Porque o apóstolo Paulo fala: inútil é a vossa fé se Cristo não ressuscitou. O nosso triunfo está, sim, na obra de Cristo na cruz, mas na sua ressurreição. Porque se Cristo não ressuscitou, inútil é tudo aquilo que cremos. Qual é a mensagem de Jesus? E aqui no Evangelho de Marcos ele vai registrar o ministério público de Jesus. E a partir do capítulo 8, Jesus ele vai falar: eu vim para ser crucificado. Meus amados irmãos, o quanto nós precisamos estar atentos a isso. Qual é a atitude das pessoas diante da mensagem de Jesus? Como é que eles ficam? Olhemos o texto. Muitas pessoas reuniram-se ali, a ponto de não haver lugar nem mesmo diante da porta, e lhes anunciava a palavra. Qual é a atitude? As pessoas estão dispersas, as pessoas estão conversando, elas estão olhando o WhatsApp, elas estão se distraindo com as redes sociais do seu tempo. Não. Elas estão com seus olhos fitos em Jesus, prestando atenção naquilo que Jesus está falando, e aquilo que Jesus está falando está atraindo a atenção delas. Elas estão encantadas, elas estão maravilhadas, elas estão com sede, elas estão com fome, elas desejam mais de Jesus. E lhes anunciava a palavra. Ele é a palavra, Ele é o próprio Deus encarnado. Quando nós olhamos para os evangelhos e comparamos os evangelhos, o evangelho de Marcos, o evangelho de Mateus, esse episódio que estamos lidando nesta noite da cura do paralítico, nós vamos verificar que no evangelho de Mateus essa cura, ela é posterior, ela vem depois do Sermão da Montanha. Marcos não está muito preocupado em contar todos os detalhes, mas aquilo que foram momentos importantes, impactantes, dentro do propósito para o qual ele está escrevendo esse evangelho aos crentes que estão na cidade de Roma, estão sofrendo perseguição, estão morrendo por causa de Jesus. E Marcos quer estabelecer aos cristãos do primeiro século e que aqui eles não arredassem o pé, em que eles não desistissem de continuar morrendo por Jesus, porque quando Marcos escreveu esse evangelho, o imperador Nero já havia iniciado uma perseguição contra os cristãos. Você já sabe disso. Cristãos estão sendo mortos nas ruas de Roma, em cruz, pendurados em cruz e se tornando fogueira viva. Cristãos estão sendo mortos no Coliseu de Roma, devorados por leões, mortos por gladiadores. Então Marcos escreve esse evangelho nesse contexto histórico, e ele quer que aqueles leitores tivessem absoluta certeza de quem era Jesus. E o que nós temos nessa noite, Marcos mostrando a autoridade de Jesus, ensinando a palavra de Deus, de modo que eles não desistissem. Você quer ter convicção de perdão dos seus pecados? Você precisa dar ouvido a quem? A quem? Jesus. A Jesus. Dê ouvido àquilo que Jesus fala. Mas o texto nos continua nos mostrar algo muito interessante. Do versículo 3 em diante, até o versículo 5,
nós encontramos um episódio inusitado. Que episódio inusitado é este? Olha o versículo 3. Então chegaram alguns homens, trazendo-lhe um paralítico carregado por 4 deles. Imagine como era esse paralítico, irmãos. Era necessário 4 homens para carregar esse paralítico. Imagine a história de vida desse homem, o sofrimento que ele passou. E aí, olhe para o texto, versículo 4: impedidos de aproximar-se dele por causa da multidão, removeram parte da cobertura da casa, abrindo passagem pelo teto, acima do lugar em que Jesus estava. Então, baixaram a maca em que o paralítico estava deitado. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. É absolutamente inusitado tudo o que está acontecendo neste momento. Primeiramente, nós nos deparamos com o fato de que um paralítico carregado por 4 homens não conseguem chegar diante de Jesus por causa da multidão. Então, esse paralítico, para que chegue próximo a Cristo, é necessário que fosse ao telhado daquela casa, abrisse aquele telhado, e ele fosse descido, então diante de Cristo Jesus. Isso já é inusitado, mas o mais inusitado ainda é aquilo que Jesus faz. E o que Jesus faz? Ele curou o paralítico, é isso? Qual é a expectativa de todos que estão naquele lugar? Imagina, né? Agora vai ter mais uma cura, né? Vamos ter mais uma cura. O pessoal está empolgado. Vamos ver Jesus curar esse paralítico. Jesus já curou o leproso. Agora vamos ver Jesus curando um paralítico. É isso que todos estão esperando. Mas o que Jesus faz? Jesus fala algo mais inusitado ainda. Perdoado estão os teus pecados. Meus amados irmãos e irmãs, somente Deus pode perdoar os pecados. Quando nós consideramos o ensino dessa noite, na palavra de Deus, que lhe convoca a dar ouvidos a Jesus e que lhe mostra que somente Deus pode perdoar os pecados. E nós temos no versículo 3 a 5 o paralítico sendo curado. E aí é muito interessante, porque o texto, Marcos vai nos mostrar, versículo 5, olha o que diz sobre Jesus: vendo-lhes a fé. E aí, algo extremamente importante, que eles têm fé que Jesus pode curá-lo. Não somente o paralítico, mas também os seus 4 amigos que o conduziram a Cristo, eles tinham fé. Sem dúvida, vamos levar Jesus a te curar. Você está paralítico hoje, mas não vai ser mais paralítico. Eles criam que Jesus poderia curá-lo. Por que criam? Porque eles haviam ouvido falar que Jesus havia curado muitas pessoas. Talvez um desses 4 amigos tenham sido também curado, podemos especular, o texto não nos diz isso. Talvez algum familiar, algum amigo, algum vizinho, algum colega, algum conhecido de Cafarnaum fora curado por Jesus e chegou para ele e disse: olha, eu fui curado. Vamos nos lembrar o que o leproso fez. O leproso foi por toda Cafarnaum contando o que Jesus lhe fizera. O leproso, ele sai da presença de Jesus tão extasiado, tão feliz, tão alegre, anunciando a todos: Jesus me curou. E essa notícia chegou aos ouvidos de quem? Chegou aos ouvidos de quem? Do paralítico. E o paralítico falou: me leve, por favor, porque eu preciso desse Jesus. Então, Marcos, ele nos mostra esse fato que Jesus identifica que ele tem fé, que eles tiveram fé. E aí então, eles agem de uma maneira inusitada. Nada pode ser um empecilho para estar diante de Jesus. Eles não desistiram quando viram um grande grupo de pessoas na casa. Eles não desistiram quando viram dificuldade para se aproximar-se de Jesus. Mas eles subiram ao telhado, eles abriram o telhado, eles desceram o paralítico pelo telhado. Obstáculos, você sempre vai encontrar obstáculos para seguir a Jesus.
Não pense que uma vida que agrade a Deus, uma vida piedosa, uma vida transformada, seja fácil, porque não é fácil. Obstáculos todos nós encontramos, mas porque cremos na palavra, cremos no Evangelho, seguimos, continuamos, perseveramos, não paramos, não desistimos, quando as circunstâncias nos falam, pare, desista, acabou a oportunidade, não dá mais. Por isso que não desistimos, porque cremos na palavra de Deus. É aquele paralítico e seus amigos creram que Jesus poderia curá-lo. E aí, queridos, como já disse, Jesus ele age de forma inusitada, não faz o que eles esperavam. Ao invés disso, ele declara ao paralítico: os teus pecados estão perdoados. Queridos irmãos, que momento extraordinário esse! Este é um momento sem igual. Sem dúvida alguma, todos que estavam ali ouvindo Jesus falar, esperando que Jesus o curasse, mas Jesus não o curou, e quando ouviram Jesus dizer: os teus pecados estão perdoados, eles ficaram boquiabertos, eles ficaram aterrorizados, eles ficaram: que doideira é essa? Quem é este? Quem é este homem? Como que este homem diz que seus pecados estão perdoados? Eu estou diante de quem? E aí, meus queridos, sem dúvida, até os próprios discípulos: como pode isso? A necessidade do homem é a cura da sua enfermidade, mas Jesus declara o perdão dos seus pecados. Talvez aqueles que de fato não entenderam nada, e aí nós temos algo novo acontecendo nesse texto. Nós temos algo novo porque ninguém esperava ouvir essas palavras de Jesus, quando ele declara: os teus pecados estão perdoados. O que nós temos com isso? O que é novo? Jesus, ele está revelando quem ele é. Jesus está mostrando a todos que estão ali quem ele é. Ele é Deus. Ele está mostrando que ele é o Filho de Deus, Deus Filho. O que nós temos no Evangelho, nos Evangelhos, é a constatação que gradativamente Jesus vai revelando de si quem ele era e para que ele veio. Gradativamente as pessoas vão sendo impactadas, vão ficando impressionadas sobre quem é Jesus. E aí, uma questão importante: Marcos queria que os primeiros leitores do primeiro século não tivessem dúvidas que Jesus é o Deus encarnado, é o Filho de Deus, é o Messias, é o Rei dos Reis. E meus queridos, hoje precisamos redescobrir quem é Jesus, porque nos acostumamos muito a falar de Jesus, nos acostumamos muito com histórias sobre Jesus. Já vimos filmes de Hollywood, já vimos encenações teatrais, e já vimos também aberrações terríveis, como o que ocorrera há algumas semanas no Carnaval. Quem é Jesus? Que verdadeiramente você conhece sobre Ele? Verdadeiramente a sua fé, a sua esperança está em Cristo Jesus, porque não tem como ter convicção de perdão de pecados se você verdadeiramente não crê quem é o Cristo revelado nas Escrituras. Eu só posso ter certeza de que eu fui perdoado por Deus por causa de quem é Jesus e do que Ele fez. Se para mim Jesus é tão somente um personagem da história como tantos outros, se para mim Jesus é tão somente um líder religioso, se para mim Jesus é o maior psicólogo que já existiu, ou se para mim Jesus ele é o mestre do amor, mestre da paciência, mestre
da cura. Que segurança posso ter em perdão de pecados? Se ele é mais um homem como qualquer outro homem. E aí então, Jesus revela a si mesmo de modo tal que todos que ali estavam ficavam impressionados. Ou seja, daqui para frente, Jesus começa a enfrentar várias oposições dos líderes religiosos. É exatamente isso que o texto nos apresenta, meus amados irmãos. E aí então uma questão importante. Primeira questão, vamos nos lembrar: dê ouvidos a quem? Se você quer ter convicção de perdão de pecados, você precisa dar ouvidos a quem? A quem? A quem? A Jesus. E não somente dar ouvido a Jesus, mas eu preciso compreender que somente pastor não perdoa pecados, guru não perdoa pecados, coach não perdoa pecados, Masterchef não perdoa pecados. Quem perdoa pecados somente é Deus. E aí então nós temos uma reação contrária, uma reação de oposição muito grande do versículo 6 a 12. Olha o versículo 6. Quem é que estava ali? Quem é que estava ali? No Evangelho de Lucas, salvo engano, vai falar: escribas os doutores da lei. Quem são estes? As autoridades religiosas. Versículo 6, acompanhe na sua Bíblia. Estavam sentados ali alguns escribas que pensavam no coração: por que esse homem fala dessa maneira? Ele está blasfemando. Quem pode perdoar pecado senão um só, que é Deus? Eles estão errados, queridos? Absolutamente não. Os escribas estão vendo Jesus e estão reconhecendo que Jesus, ele é quem? Ele é um homem, não é? Versículos 6 e 7 nos mostra isso. A oposição se revela, e essa oposição não está errada naquilo que ela diz. Jesus, ele era reconhecido somente como um homem. Eles conheciam Jesus, sabiam a história de Jesus. Jesus era um homem para eles, então eles ouvem essas palavras de Jesus e ficam extremamente raivosos. Herege, anátema, quem é esse louco? Ele está blasfemando. E aí nós sabemos o quanto que os judeus são rigorosos na lei, o quanto eles são sérios na fé que têm, o quanto que eles não brincam com a tradição, com o ensino do judaísmo. E aí então eles se levantam contra Jesus, realmente com o entendimento de que ele é um blasfemo. E aqui, quando eles fazem essa indagação, acaba sendo uma ironia, porque eles estão diante de Deus e não reconhecem que é Deus. Mas nós temos o que aqui? A constatação de que Jesus está mostrando quem ele é. E aí então, perplexos com tudo o que está ocorrendo, olha o versículo 8 e 9. Mas Jesus logo percebeu em seu espírito que eles pensavam assim no íntimo, e perguntou-lhes. Aí que é impressionante, né? Jesus mostrando quem ele é. Jesus, olhando para esses homens, viu aquilo que eles estavam pensando. E aí então eles já ficam doidos. Por quê? O que Jesus diz? Olha para o texto. Olha o versículo 8. Por que pensais desse modo no coração? Eu posso estar conversando com você pode estar pensando mal de mim, eu não estou nem aí, não estou nem sabendo, né? Você está com aquele sorriso amarelo na cara, eu estou achando que você está aceitando uma boa nossa conversa, e você está pensando só mal de mim, não é?
Às vezes você está pensando só mal, ou então está pronunciando palavras e pensamentos do mais baixo escalão. Não é? Isso já aconteceu com você? Não é? E aí então Jesus sabe o que eles estão pensando. Jesus sabe o que está no interior deles. E olha só o que o texto diz. Versículo 9. O que Jesus fala? O que é mais fácil dizer ao paralítico? Os teus pecados estão perdoados? Ou levanta-te, toma a tua maca e anda? Meus irmãos e irmãs, esse momento é incrível. Jesus Cristo, com uma autoridade, com uma sabedoria, com uma ação sobrenatural, ele se coloca diante dessa autoridade, coloca-os na parede. E aí então, olha o versículo 10. Mas, para que saibais que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados na terra, diz ao paralítico: eu te digo, levanta-te, toma a tua cama e vai para casa. Ô glória, né? Cadê o glória? Vocês não precisam entrar, porque é incrível uma coisa dessa. Eu acho pecados na terra. E aí o espanto, ele é absoluto. O espanto tomou conta daquele lugar, de todos que ali estavam, porque Jesus não somente perdoa os pecados, mas também Jesus cura o paralítico. E aí olha o que o texto diz. 11. Levanta-te, toma a tua maca e vai para casa. Versículo 12. Então se levantou. Olha, eu não vi isso, mas eu queria ter visto. Uau! Imagina você estar diante de uma cena dessa. Conseguimos olhar, meus irmãos, crendo na palavra de Deus, imaginar na nossa mente. E aí então, e pegando logo a maca, ele não perde tempo não, pegando logo a maca, saiu à vista de todos, de modo que todos ficavam maravilhados, todos, inclusive os escribas, inclusive os opositores, os discípulos de Jesus, todos que estavam ali, viram aquilo, ficaram boquiabertos, impressionados com aquilo que Jesus fizera. Qual o resultado? E glorificavam a Deus, dizendo: nunca vimos coisa igual. Meus irmãos, é algo muito belo de se ver, porque quando Jesus ele revela acerca da sua pessoa, que ele é o Filho do Homem, Jesus ele revela de uma forma inegável a sua divindade diante da perplexidade de sua humanidade. As pessoas ficam perplexas quando começam a ver e perceber que aquele homem não era igual a qualquer outro homem. Começam a ver que aquele homem ele tem autoridade não só para chamar discípulos, não só para ensinar, não só para expulsar demônios, não só para curar enfermos, mas sobretudo ele tem autoridade para perdoar pecados. E se você reconhece que precisa perdão dos seus pecados, renda-se a Jesus, clame a Jesus: Jesus, tem misericórdia de mim, porque eu sei que sou pecador, eu sei que eu tenho ficha suja contigo, eu sei daquilo que eu já fiz na minha vida, daquilo que eu já senti, daquilo que eu já pensei, e sei que se condenado for, justamente condenado serei, porque tu és justo, Deus. Tu não deixas o criminoso passar impune. E eu sei, Deus, que diante do Senhor eu sou um criminoso. Eu sei que diante do Senhor eu tenho uma ficha suja. Por isso, Deus, tem misericórdia de mim, perdoa-me, Deus. E aí então nós encontramos algo extremamente belo, que é o perdão de nossos pecados. Queridos, aqui no versículo de número 10, vamos novamente para o 10.
para que saibais que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados na terra. Jesus ele está usando o termo grego exousia, e esse termo grego exousia designa a autoridade com liberdade de irrestrita ação. Jesus está mostrando que ele tem toda a autoridade, é uma autoridade governamental, é a autoridade de um rei, é a autoridade de legislador, é aquele que não somente tem competência, mas tem toda a absoluta condição de fazer aquilo que é do seu desejo. Ele tem autoridade, ele tem poder, ele tem direito de agir como ele bem entende, como ele bem quer. E Jesus, ele quis, Jesus decidiu, com a autoridade que ele tem, perdoar aquele paralítico. Não porque aquele paralítico merecesse o perdão, não porque aquele paralítico fizesse algo para chamar a atenção de Jesus, não que aquele paralítico tivesse oferecido algum sacrifício e ele conseguiu seduzir Deus, ele conseguiu embromar a Deus, ele conseguiu chamar a atenção de Deus, nada disso. Mas ele foi perdoado porque Jesus decidiu perdoá-lo por pura graça e amor. E aí, meus queridos irmãos e irmãs, nós temos algo muito belo, porque no grego nós temos duas palavras que é usada por Jesus, e ambas podem ser traduzidas como autoridade, mas uma outra palavra é dinamis. E a diferença entre exousia e dinamis é o poder que vem do alto. Jesus fala: fica em Jerusalém até que sejais o quê? Revestido com poder, ou seja, com dinamis. O que é poder? É o poder que vem do alto, é o poder que vem de Deus, é esse poder que lhe dá condições de agir, de promover atos poderosos. Mas a autoridade, ela denota o seu caráter, em que revela autoridade para decidir em assuntos jurídicos, políticos, sociais ou morais. É o direito supremo de um rei que age conforme a sua vontade. Isso é exousia, é a autoridade de Jesus. É um rei que age conforme a sua vontade e ele tem plenas competências para fazê-lo. É um rei que designa ao seu súdito para que faça a sua vontade. O que Jesus está mostrando é que ele tem autoridade para perdoar pecados, porque ele é o Rei dos Reis, porque ele é Deus. Então, quando Jesus declara: perdoados estão os teus pecados, não tem capeta, não tem demônio, não tem provação, não tem luta que tire isso de você. Meus irmãos e irmãs, a nossa fé precisa estar inabalável convicção daquilo que a Escritura nos afirma. O que Jesus está mostrando é que ele tem não somente poder para fazer, mas também tem autoridade para fazer. E aí, meus queridos irmãos e irmãs, Jesus se refere como Filho do Homem, e lá em Daniel, abra sua Bíblia em Daniel capítulo 7, da onde vem esse termo Filho do Homem? Daniel capítulo 7, versículo 13 e 14. Olha o que o texto nos diz. Daniel falando: eu estava olhando nas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. E olha o versículo 14: e lhe foi dado o domínio e a honra e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino tal, que não será destruído. Quando Jesus se identifica como Filho do Homem, ele está se identificando com a visão de Daniel sobre quem é esse Filho do Homem. Então, no versículo 14, quem é Jesus?
Ele é o Filho do homem, a qual o texto se refere, o que foi dado o domínio e a honra, o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, o seu reino tal, que não será destruído. Este é Jesus, o Filho de Deus, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Por isso que a palavra nos diz: todo joelho, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Perdão de pecados. Como você pode ter convicção do perdão dos seus pecados? Tão somente, exclusivamente, pela pessoa e obra de Cristo Jesus, por aquilo que Jesus Cristo fez. Por que Jesus ele usa esse termo, Filho do Homem? O teólogo bíblico Leon Morris, ele destaca alguns aspectos, 4 aspectos. Por que Jesus ele usa esse termo? Primeiramente, porque o termo Filho do Homem é um termo raro na Palestina do primeiro século. E quando ele usa esse termo Filho do Homem, não existe associações nacionalistas, ou seja, isso não despertava algum tipo de retaliação do Império Romano. Uma outra questão pela qual Jesus ele usa o termo Filho do Homem, porque esse termo dá um tom de divindade. Quando nós olhamos aqui para esse texto e vemos aquilo que Daniel nos fala, todo domínio, toda autoridade foi dada a quem? Ao Filho do Homem. É um termo dado a um Deus, não a um Deus, mas a Deus. Em terceira razão, pelas implicações sociais. Implica que o povo de Deus será redimido. E a quarta e última razão é porque também tem um tom de humanidade. E Jesus é 100% homem e 100% Deus. Ele é o Deus encarnado que se fez homem, homem de carne e osso. Por isso ele foi gerado no ventre de Maria. E aí, meus queridos irmãos e irmãs, Jesus ele usa esse termo 3 grupos de declaração. Jesus ele usa o termo Filho do Homem quando quer falar da sua autoridade, como o texto de hoje, nessa noite. Jesus ele usa o termo Filho do Homem quando ele quer falar sobre o fim desta era, quando o Filho do Homem voltará. E Jesus também ele usa o termo Filho do Homem quando ele quer falar sobre o seu sofrimento. E aí nós, na continuidade dessa série, veremos outras vezes Jesus falando Filho do Homem, não somente para a autoridade, não somente para o fim da era, mas sobretudo para o sofrimento, para a morte de cruz. Meus queridos, o quão é precioso para nós essa noite reconhecermos, sem dúvida alguma, que Jesus ele tem autoridade para perdoar pecados e curar. Jesus ele revela sua autoridade para perdoar e curar pecadores. E aí, nessa noite você está sendo confrontado com a palavra de Deus. Eu lhe faço a mesma pergunta que fiz no início dessa mensagem. Eu peço que você seja muito sincero com você mesmo. Você tem certeza absoluta que seus pecados estão perdoados? Se você morreu hoje, para onde irá a sua alma? Você tem paz diante de Deus, de que há perdão? Não se engane. Não pense que o perdão de Deus vem porque você é bonzinho. Não se engane. Não pense que o perdão de Deus vem porque você vem à igreja. Não se engane. Não pense porque o perdão de Deus vem porque eu nunca matei, nunca roubei, nunca adulterei. Não se engane. Porque se você está confiando no perdão dos seus pecados porque você acha que é bonzinho, ou porque você acha que Deus é amor e Deus vai passar a mão na cabeça, você já está no inferno. O que você precisa, assim como eu, é clamar: Jesus, tem misericórdia de mim. Eu reconheço que sou pecador. Eu reconheço que tenho cometido crimes diante do Senhor. Sim, crimes.
quando menti, quando dei falso testemunho, quando senti ódio de uma pessoa, quando olhei com cara feia para uma pessoa, quando eu tentei tirar proveito de uma situação, e tantas outras coisas. Porque pecado, irmão, não é aquilo que fazemos, mas é aquilo que somos. A palavra de Deus nos diz que todos nós nascemos em queda, em pecado. E o que é pecado? É aquela queda que ocorreu lá em Adão. Todos nós herdamos essa natureza maldita de Adão. Todos nós caímos em Adão. Todos nós pecamos em Adão. E por causa do pecado que herdamos de Adão, nascemos condenados. Agora, como eu posso ter segurança então de perdão? Como então eu posso ter segurança de reconciliação? Como eu posso ter segurança de que, se eu morrer, eu não serei condenado, porque eu mereço a condenação? Quando eu dou ouvido à voz de Jesus. Essa voz que chama-me ao arrependimento. Essa voz que chama-me a crer no Evangelho. O que é o Evangelho? Essa mensagem: Cristo Jesus foi crucificado na cruz, e quando Ele foi crucificado na cruz, eu fui atraído a Cristo, eu fui crucificado com Ele, eu fui morto, sepultado, meu velho homem foi crucificado com Cristo, e a obra de Jesus na cruz é perfeita. Nós não fizemos nada para ser salvo, nós não ajudamos Jesus em nada para a salvação, a obra é somente dele, nós não colaboramos com ele, mas nós fomos atraídos a ele e mortos com ele. É 100% Deus a salvação. Não há nada que nós humanos fazemos para ajudar Jesus ou para merecer a salvação. A única coisa, a única parte que nós entramos é com o pecado. E então, quando creio, pela fé eu aceito essa mensagem, pela fé eu aceito essa proclamação do Rei, eu recebo Jesus como Senhor e Salvador. E aí, meu querido irmão, meu querido irmão, é tão bom, sabe por quê? Aquele peso do pecado, aquela história pregressa, que eu não posso mudar, eu sei que ela foi colocada na cruz, eu sei que ela não existe mais diante de Deus, eu estou perdoado, eu estou limpo, eu estou salvo, e então jubiloso eu fico ingrato ao Senhor. Deus, obrigado, porque é tão somente por tua graça e misericórdia. Obrigado, Deus, porque tu me amas, apesar do que eu sou. E aí então a minha vida passa a ser uma vida para a glória de Deus. Eu passo a viver com novos valores, novos princípios. A minha maneira de enxergar o mundo muda. Por isso Jesus falou ao paralítico: perdoados estão os teus pecados. Jesus, ele revela a sua autoridade para perdoar e curar pecadores. Jesus não somente nos salva, mas ele vai redimir toda a sua criação. A criação de teu gêmeo, por causa do pecado. Mas aqui também nós temos um princípio de Deus restaurando toda a sua criação. Por isso a palavra de Deus nos fala novos céus e nova terra. E aí, meus queridos irmãos e irmãs, eu lhe pergunto: os seus pecados estão perdoados? Dê ouvidos a Jesus. Não vá atrás de qualquer outro, a não ser Jesus Cristo. Os batistas têm a Bíblia como a única regra de fé e prática. Nós não temos nenhuma autoridade religiosa que sobrepõe a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. Nós não temos um Papa, nós não temos um sacerdote que se interpõe entre nós e Deus, a não ser o sumo sacerdote de Jesus Cristo. Nós cremos na suficiência de Jesus. Somente Deus pode perdoar pecados. Pastor não perdoa pecados.
Padre não perdoa pecados, não absolve pecados. Papa não perdoa pecados. Obras não perdoa pecados. Moralidade não perdoa pecados. Obras não perdoa pecados. O único que perdoa pecados é Cristo Jesus. É Deus, nosso Pai. E nós precisamos ter consciência de que, seguindo a Jesus Cristo, nós vamos enfrentar oposições. Então, enfrente as oposições para seguir a Jesus. Jesus enfrentou oposições quando esteve aqui. Se somos discípulos de Jesus, também enfrentaremos oposições. Jesus fala: se perseguiram a mim, perseguirão a vós outros. Por isso, meu querido, é necessário que você pense na sua vida. E se nessa noite você está ouvindo essa mensagem, e você chegou aqui sem convicção de perdão de pecados, e você entendeu a mensagem, você está aceitando essa mensagem, você está crendo nessa palavra, e você ainda não recebeu Jesus, pela fé, receba Cristo Jesus como seu Salvador, creia que Ele morreu por ti, creia que a obra dele é suficiente, creia que com Ele você foi crucificado, sepultado e ressuscitou para uma nova vida, porque Cristo tem uma nova vida para você. Jesus Cristo não quer que você continue vivendo como você viveu até aqui. Ele tem um novo caminho e Ele é o caminho. Viva para a glória de Deus. A vida é muito bela, a vida é muito linda, a vida é para ser vivida para a glória do nosso Deus. Amém. Vamos viver, irmãos, para a glória do Senhor. Vamos pregar esse Evangelho, vamos anunciar essa verdade àqueles a quem convivemos, aqueles a quem conhecemos, aqueles com quem Deus tem nos dado a oportunidade de testemunhar, porque Deus nos salvou para a glória do nome dEle. Então viva para a glória do Senhor. Amém? Vamos orar? Quero convidá-lo a orar. Se nessa noite você recebeu Jesus como Senhor nessa mensagem, se nessa noite você está colocando a sua fé, a sua esperança em Cristo Jesus, nós temos uma ordem de Jesus: aquele que nele crê precisa ser batizado, precisa seguir os seus caminhos. Então me procure e fale: pastor, eu tomei a decisão de crer em Jesus, eu recebi Jesus como meu Senhor, eu quero segui-lo. E aí, então nós temos uma classe de batismo. Você vai começar a passar por um discipulado, aprender da Bíblia, tirando as suas dúvidas. E quando você realmente tirar aquilo que é fundamental de dúvidas, uma fé bíblica, você vai ser batizado. Então, se você tomou essa decisão, se você tomou a decisão de crer em Jesus hoje, me fale depois, porque queremos ajudá-lo na sua caminhada com Jesus. Vamos orar nesse momento. Pai bendito, nosso Deus amado, te louvamos e glorificamos, Senhor. Oh Deus, como é bom sabermos que Jesus Cristo perdoa os nossos pecados. Como é bom sabermos, ó Pai, que a obra do Senhor Jesus é completa, perfeita, acabada, concluída, está consumado. Tudo foi feito por Ti, ó Deus, para salvar nós pecadores que éramos carentes e necessitados da Tua intervenção. Pai, aqueles que nessa noite já creem em Jesus Cristo possam estabelecer a sua fé na Tua palavra, possam, Deus, se firmar cada vez mais, segui-lo fielmente, estar, ó Deus, unido com o corpo de Cristo. E aquele que nessa noite Teu Espírito salvou, convenceu, creu, reconheceu, que eles possam, ó Pai, também dizer isso, se prepararem para o batismo e conosco caminhar para o nome da Tua glória. Assim nós oramos, ó Pai, assim nós glorificamos, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Vamos louvar ao Senhor. Eu quero convidá-los aqui, a equipe de louvor, os irmãos fiquem em pé. Vamos louvar a Deus com os cânticos em toda essa noite. Que você possa meditar continuamente essa semana sobre o que você ouviu. Que verdadeiramente você possa dar ouvidos a Jesus. O mundo tem tantas vozes,
não é? Que querem nos afastar de Jesus. Mas volte o seu coração, volte os seus ouvidos ao Senhor Jesus, porque para quem iremos, ó Deus, ó Jesus, né? Foi o que Pedro falou? Para quem iremos, se só tu tens a palavra de vida eterna, e nós temos crido e reconhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Então, não tire os olhos de Jesus. Sigam-no fielmente, juntamente conosco, como família de Deus. Vamos louvar ao Senhor.